Boa noite, meninas, boa noite. Nossa live de hoje no Alexia Sem Frescura. O nosso tema da live de hoje vai ser a carência, né? O maior repelente de homens. Esperar só um segundinho pra gente começar a entender o que é ser uma mulher carente. Por que isso repele os homens? Vamos lá. Vamos lá, nosso tema de hoje, né, do Alexia Sem Frescura, carência, o maior repelente de homens. Então, uma mulher que ela é extremamente carente, além dela afastar os homens, elas repelem os homens, elas também, infelizmente, passam a aceitar homens ruins, sem caráter, homens que dão pouco afeto, né, migalhas. E aí a gente vai entender o seguinte, né? Quando você é uma mulher que sempre está pensando que precisa de um relacionamento para se sentir completa, para resolver os seus problemas, existe aí uma grande possibilidade de você ser uma mulher carente. Ninguém é carente porque quer, claro. Que isso vem de um tempo atrás, que isso vem das suas feridas emocionais, da sua criança ferida, e a gente vai entender, né, como isso funciona. Hoje eu vou estar falando sobre as características de uma mulher carente, né, ela se torna uma codependente emocional, e isso faz muito mal para você e faz muito mal para o teu parceiro. Né? Inclusive, muitas vezes a gente não consegue manter um relacionamento saudável, um relacionamento bom, com um cara legal, porque acabamos sufocando né, o namorado, o ficante, o marido e etc. Então vou falar sobre essas características. Na live de hoje eu vou dar exemplos de atitudes que às vezes, né, vocês têm, que são atitudes desgastantes. Então eu vou falar aí algumas atitudes, e aí é para vocês observarem, né, se policiarem, porque eu acho que todas querem ter aí um relacionamento tranquilo. Quem não tem quer ter, e quem tá no relacionamento quer sempre estar melhorando o seu relacionamento. E além desses exemplos, eu vou explicar como que a gente resolve isso, tá? Então, se você é uma mulher carente, se você se reconhecer aí em alguns exemplos, a gente vai falar, vocês vão entender o caminho para se resolver isso, né? Então, a carência, ela é uma necessidade, um desespero por ter alguém. Você nunca tá feliz se tá sozinha ou se tá na eminência de estar sozinha, tá? Então, a carência, ela passa a ser um hábito comportamental. No seu dia a dia, tudo que você faz, a maior parte das suas atitudes, principalmente das suas atitudes em relação ao seu companheiro, ao seu parceiro, né, são atitudes negativas, tá? Então uma mulher carente, ela emite uma vibração, como se fossem umas ondas ali de rádio, tá? Elas emitem uma vibração que os homens, eles sentem em alto e bom tom, tá? Eles conseguem sentir o cheiro disso. Por mais que você, principalmente, né, acho que estão com ficante, acho que estão em aplicativos, que vão começar a conhecer alguns homens, né? Então elas se vestem, né? Então assim, a gente veste uma máscara ali de uma mulher controlada, uma mulher equilibrada, uma mulher independente. Mas se isto não for verdade, se não fizer parte da sua essência, você, primeiro, não vai conseguir manter por muito tempo, e segundo, né, nesses encontros você vai deixar escapar a sua verdadeira essência. E qual é? A de desesperada. Você vai transmitir uma energia de desespero, e ninguém quer essa mulher que não é controlada, que é desesperada, que não é independente. Eu não tô falando independente financeiramente, eu tô falando independente emocionalmente, tá? Então é muito bom você ser uma mulher independente emocionalmente,
você saber e ter a consciência de que você é autossuficiente. Os homens gostam de mulheres autossuficientes, eles gostam de estar perto. Nem só os homens, né? Os amigos, as amigas, as pessoas, de um modo geral, gostam de pessoas que são fortes, que são autênticas, tá? Então, se você vestiu somente uma máscara porque está conhecendo alguém e essa máscara é de uma mulher controlada, essa máscara é de uma mulher independente emocionalmente, mas na verdade a essência é do desespero, ele vai sentir e ele vai pular fora. E aí o que acontece? O que vocês falam? Meu Deus, mas ele sumiu do nada, Alexia. Alexia, foi um encontro ou 2 encontros e o cara desapareceu. Eu tava com meu ficante há 3 meses e ele sumiu. Ninguém desaparece do nada, né? Muito provavelmente, e na maior parte das vezes, o cara notou ali uma falta de equilíbrio emocional, notou um desespero. E eu vou explicar o que vocês fazem que demonstram esse desespero que faz o homem, ó, correr de vocês, né? Correr de vocês. Meninas, bonitinhas, obrigada, obrigada. Então vamos lá. Eu vou começar falando sobre as características de uma mulher carente. E aí vocês comecem a identificar uma ou outra característica. Identificando, vocês anotem aí na cabecinha de vocês, memorizem que vocês vão precisar mudar isso, tá? Uma mulher carente, ela tá sempre disposta a abrir mão. Sempre ela tá disposta a abrir mão. Isso é, coitada, a gente quer fazer o bem, né? Mas é uma pena porque acaba se prejudicando. Então, essa mulher carente, uma das características, ela tá sempre muito disposta a abrir mão do seu tempo, dos seus sonhos, das suas metas, tá? Isso acontece desde quando você começa a ficar com alguém até dentro do seu casamento. Né? Vou citar alguns exemplos com relação ao seu tempo. Muitas de vocês, e eu já fiz isso também em outra época da minha vida, e tá bem para trás, graças a Deus. Então, muitas de vocês marca de sair com uma amiga, marca um almoço, e aí aquele cara que você tá ficando, ou o teu ex-namorado que você brigou, ou o teu marido que você não tá muito bem, ele entra em contato e aí ele quer te ver, ou ele quer um favor, o que você faz? Na hora você concorda, na hora você aceita. Você esquece o teu compromisso com a tua amiga, ou com um familiar, ou com um trabalho, você abre mão rapidamente do seu tempo em prol de alguém ou que te maltratou, ou que você tá brigada, ou que às vezes, muitas vezes, te fez um mal, mas você tá tão desesperada para ter alguém, você tá tão desesperada para ter essa pessoa de volta, que o que você faz? Você abre mão, desmarca tudo. Na verdade, você já aceita o convite, aceita o tempo que essa pessoa vai te proporcionar. Às vezes é, sei lá, meia hora de uma conversa, e você deixa de sair, estraga um final de semana para estar com aquela pessoa, que não é o momento de estar com aquela pessoa. Algumas mulheres, elas têm sonhos de, por exemplo, ser mãe. E aí, para ela não ficar só, ela, por exemplo, está casada ou está namorando com um cara e o cara não quer ser pai. Ela abre mão de um sonho, achando que vai mudar este tipo de mentalidade nele, e ela arrisca isso. E mesmo quando ela percebe que ele realmente não quer ser pai, o que acontece? Ela mantém. Então, assim, ela se machuca, né? Ela se auto-machuca, ela abre mão de um sonho, entendeu? Ela abre mão, às vezes, isso, né, no caso de um filho, mas algumas mulheres querem casar na igreja, véu, grinalda, e tá tudo bem.
sabe? Outras não querem, mas algumas querem e o cara não quer. Então ela abre mão, ela fica. Então aquilo para ela, né, a religião para ela é importante que ela case na igreja. É importante para a família dela, mas ela não, ela abre mão de determinadas coisas que são importantes em prol do outro. Metas, né? Então assim, vocês têm metas na vida de vocês, e metas às vezes profissional, você tem um sonho e abre mão porque o teu marido, porque o teu noivo, ele é ciumento, ele não quer, porque o tempo dele é sempre, o trabalho dele, o tempo dele é sempre prioridade e você, o seu não. Então vocês, né, a mulher carente, ela abre mão de muitas coisas em prol de um relacionamento, para não ficarem sozinhas. E eu quero deixar claro o seguinte: relacionamento, às vezes sim, a gente abre mão um pouquinho aqui, um pouquinho ali, cede aqui, cede ali, mas nós não deixamos de viver por causa do outro, né? Então a gente tem que saber equilibrar e saber dosar isso, tá? Essa mulher carente, ela vai estar sempre prestativa em excesso, tá? Então, em excesso, ela vai estar prestativa. Ela está o tempo todo disposta a ajudar. Como eu disse antes, ela faz isso porque ela quer agradar profundamente, porque ela não quer se ver sozinha, né? Ela tem medo, eu vou falar ali de algumas características, mas ela tem medo de dizer um não, por exemplo, né, isso não agradar a pessoa, e por este não ela perder este homem, né, e isso acaba machucando ela, porque muitas vezes ela quer falar o não, porque é algo que ela não quer fazer, ela acaba fazendo em prol deste homem, por causa da sua carência que está vindo lá de trás, da sua criança ferida. Eu já falei isso em outras lives, e vou continuar falando, né, sobre o nosso autoconhecimento, que é extremamente importante para a gente conseguir ser uma mulher plena, sabe? Isso é de uma importância enorme. Essa mulher carente, ela cria expectativas nos relacionamentos. Ele tá começando, o relacionamento tá começando, ela tá como ficante, e ela cria tanta expectativa em cima deste homem, deste cara, né, que ela tá conhecendo, ela cria tanta expectativa, que o que acontece? Ela não enxerga o que realmente está acontecendo. E aí, você tem, às vezes, um cara caótico na tua vida, né? Você conheceu uma pessoa, você já está namorando um cara caótico, um cara problemático, um cara doido, ciumento, que te maltrata, que te despreza, mas você idealiza e você cria tantas expectativas de que esse homem vai mudar, ou de que foi você que errou ali, e porque normalmente esses relacionamentos caóticos, eles sempre colocam a culpa em você, né, na mulher, e você acredita que aquilo você acredita que aquilo é momentâneo, que aquilo vai passar. Por quê? Porque você tem medo de ficar só. Você tem medo da solidão e muitas vezes você acredita que você não é capaz de arrumar alguém, que você seja merecedora de ter alguém decente. E aí você se engana profundamente, né? Porque você tem que acreditar que você pode sim ter alguém que vá te valorizar. Mas antes, você tem que saber que você merece esse valor. Você tem que acreditar que você merece este valor. Então, uma das primeiras coisas que vocês têm que fazer, o que é? É parar de querer agradar demais um homem, achando que isso vai manter ele perto de você. Muito pelo contrário. Quantas de vocês e quantas vezes eu ouço, Alexia, eu fiz tudo por ele. Quanto mais eu fiz, mais distante ele ficou. Eu abri mão, eu fiz tudo,
Kátia, essa live é pra você. Eu adoro ler os comentários, mas às vezes não dá tempo de ler e explicar. Eu quero ver até se eu consigo ser bem rapidinha aqui para poder falar com vocês e responder algumas perguntas, inclusive. Então, o que acontece? Muitas vezes eu escuto, Alexia, eu fiz tudo por ele, absolutamente tudo. Abri mão da minha vida, abri mão das coisas que eu gostava, ou do que eu queria fazer, dos meus sonhos, e ele me abandonou, ele me deixou, ele foi embora. Um homem, ele não quer uma mulher que faça tudo por ele. Porque uma mulher que faz tudo pelo homem, ela é mãe. E você não tem que ser mãe de homem. Você tem que ser parceira, tem que ser mulher, tem que ser amante, tem que ser companheira. Mãe, você teria que ser mãe de um filho seu. Então não faça tudo por um homem porque você tem medo de perdê-lo. Quanto mais você fizer e este homem menos merecer, mais rápido ele vai sair da sua vida. Mais rápido ele não vai te valorizar. Tá? Então, parem de querer agradar um homem só porque você acha que ele vai ficar na sua vida. Ele não vai ficar na sua vida por isso, ok? Uma outra coisa que é muito importante é que muitas, né, de nós mulheres entramos nos relacionamentos acreditando que um homem vai nos dar segurança, segurança emocional, segurança financeira, que um homem vai ajudar a gente com as nossas dificuldades emocionais, financeiras, intelectuais, enfim. Isso não é uma verdade. O homem, o relacionamento é bacana, e é bacana com um cara legal, com um cara de caráter, é óbvio, né, que um apoio deste homem é maravilhoso. Um apoio que seja financeiro, um apoio que seja emocional, né? Você quer um ombro, né? Você quer um homem do teu lado, alguém que cuide de você quando você precisa. Mas se relacionar com alguém só por causa disso já é iniciar um relacionamento, né? Se relacionar com alguém só por causa disso já é um grande erro. Um grande erro. Você tem que entrar em um relacionamento porque você quer alguém do seu lado e não porque você precisa de alguém do seu lado. Então, este teu parceiro, este homem que vai estar na sua vida, ele vem para te deixar mais feliz e não para te fazer feliz. Ele vem para agregar coisas legais, tá? Você não pode ter uma vida vazia e querer que este homem preencha a sua vida, porque se no momento que ele não quiser mais, ou se ele pode acontecer uma fatalidade, ele pode morrer, enfim, independente do que aconteça, ele sai da tua vida acaba, desmorona. Por quê? Porque você colocou todas as suas cartas, né? Você jogou pegou a sua vida e colocou na mão dessa pessoa. E o que aconteceu com você? Você se tornou dependente emocional dessa pessoa. E aí, se o cara não é bom, se ele não tem bom caráter, ele vai pisar, ele vai trair, ele vai dar o mínimo de atenção possível, ele não vai ser, porque você às vezes não enxerga, não vai ser bom pai, né? Tá tão desesperada para arrumar um namorado, um marido, conhece um cara, é um outro exemplo, tá? Conhece um cara, o cara já tem, sei lá, um exemplo, 30 anos, um exemplo fictício, mas, enfim, pode ter acontecido com alguma de vocês. O cara tem 30 anos de idade, já casou 4 vezes, tem um filho com cada mulher, né? Aí tem 4 filhos, 5 filhos com cada mulher, não paga pensão para nenhum. Me diz se isso vai ser diferente com você. Se você vai ser a mulher que ele vai amar, que não vai trair, que vai... Não vai, porque a personalidade dele já não é boa, ele já está demonstrando ali, ele já tem um histórico, um currículo que não é bom. Mas você está ali cega emocionalmente porque você está carente, porque você precisa suprir um vazio
que não necessariamente, e algumas de vocês vão entender o que eu vou falar agora, às vezes você tá num relacionamento, você tem alguém e continua se sentindo vazia. Tá o tempo inteiro com medo de perder a pessoa. Tá o tempo inteiro insegura. Muitas vezes o cara é bacana, o cara é super gente boa, não te dá motivo para ciúmes, te dá segurança emocional, mas você tá o tempo todo insegura. O tempo todo com medo de perder essa pessoa. Então você continua vazia por dentro, né? Não é a presença dele, não é a presença de um homem na tua vida que te preencheu. O teu vazio, ele tá lá, é interno. Então você precisa cuidar disso para não sufocar e não afastar um cara decente, um cara bacana de caráter. E você precisa cuidar do seu interior, cuidar da sua autoestima, cuidar do seu autoconhecimento, para não aceitar um homem que vai te maltratar, que vai te dar migalhas e você vai ficar ali felizinha da vida porque ganhou uma migalhinha e aí tá achando que é um banquete, tá? Eu vou falar sobre algumas características de uma mulher carente, né? Então, essa mulher carente, ela tem a autonomia dela prejudicada. O que é isso? Ela precisa ter alguém na sua vida, e como a gente está falando de relacionamento, ela precisa ter um homem na sua vida para se sentir segura. Se ela não tiver um homem na sua vida, ela não se sente segura. E isto é muito ruim. É muito ruim quando uma mulher ela não tem a sua própria autonomia, ela não tem a sua identidade formada, né? E aí, quando ela não tem, ela precisa de um homem, ela vai pegar o quê? Qualquer homem. Ela não vai saber analisar e identificar os sinais de homens legais e aceitam qualquer porcaria, tá? Uma outra característica é que essa mulher, ela sempre vai precisar da aprovação de outras pessoas, né? Então ela sempre, tudo que ela vai fazer, ela precisa da aprovação de outras pessoas. Normalmente, isso inclusive, ela precisa da aprovação dos amigos, ela precisa da aprovação da família, ela precisa da aprovação, às vezes tem filhos já grandes, dos filhos, ela sempre tá insegura ali. Então tudo que ela vai fazer, ela precisa de alguma aprovação, porque ela não acredita que ela seja capaz, tá? Este exemplo que eu vou dar agora, né? Eu acho que muitas, infelizmente, já passaram por isso. E eu digo que, assim, uma mulher carente, ela gosta de um relacionamento, de relações exclusivas. Eu vou explicar o que é isso. Né? Relações, eu chamo de parasitárias, tá? A insegurança dessa mulher carente é tão grande que ela tá num relacionamento, tá até bacana, começou, tá tudo ótimo, e vamos supor, este cara, este namorado, ele gosta de sair à noite, ele gosta de passear e quer levar essa mulher junto, quer levar você junto, você tá toda feliz que ele quer levar você junto. Só que você fica sabendo que vão outras mulheres num encontro desses. É aniversário de alguém, vão ter outras mulheres ali, e isso internamente começa a gerar, se você nem comenta com ele, mas isso começa a gerar um mal-estar, por quê? Começa a passar na tua cabeça, será que ali, naquele jantar, por exemplo, ou naquela cervejada à noite, ou naquele churrasco, vai ter mulher mais bonita que eu? São perguntas que vão passando, né? Será que ele vai olhar para alguém? Será que todas as mulheres vão estar acompanhadas? Será que vai ter mulher solteira? Será que a minha roupa vai estar boa? Será que vai ter mulher mais gostosa? Isso, e aí a pessoa às vezes arruma um problema para que o casal não vá. E esse problema ela pode adoecer, falar que adoeceu, pode criar alguma situação para que não aconteça essa saída, esse passeio, essa viagem com um grupo de amigos. São exemplos ali de relacionamentos parasitários. Elas precisam de relacionamentos que só os dois
sabe? Então sempre os dois, sempre os dois. Isso é gostoso? É claro que é. Eu sempre falo que a rotina, muitas pessoas dizem que a rotina numa relação estraga. Na minha opinião, não estraga. A rotina é o que mantém um relacionamento. A rotina boa, tá? Mas que é ótimo você ter amigos, sim, é ótimo. E você, né? Você, nós precisamos saber da nossa capacidade, saber e entender da nossa beleza. Nós somos únicas. Este é o nosso maior poder. Eu escrevo isso praticamente em todas as minhas, no final de todas as minhas postagens. Coloque isso na cabeça de vocês. Vocês são únicas. Este é o maior poder. Você não tem ninguém igual a você. E este é o seu poder. Quando você descobrir isso, quando você saber a capacidade e o merecimento que você tem, o quanto você é suficiente, você só precisa saber o caminho. Mas quando você entender isso, você se torna uma mulher incomparável. Ninguém vai ser comparável a você, porque você é única e esse é o seu poder. Então, hashtag, né? Você é única e esse é o seu poder, tá? Outra característica, tem um desejo exagerado de ter alguém. Falei isso um pouquinho mais cedo. Então, este desejo exagerado, essa inquietação, né? Por exemplo, você está solteira, você vai sair com as amigas, mas o teu foco não é sair com as amigas. O teu foco é estar com as suas amigas, porque em determinado lugar você pode conhecer alguém. Você está sempre achando que tudo que você vai fazer, você precisa conhecer alguém. Então, se você vai no churrasco, você já vai pensando em conhecer alguém. Você vai numa festa, já vai pensando em conhecer alguém. Marcou de ir no cinema com uma amiga, já está imaginando que se na fila você pode conhecer alguém. Tá? Ou seja, o foco dessa mulher carente, dessa mulher infelizmente carente, é um desespero exagerado para ter alguém, porque senão ela não se sente completa. Falei também sobre a doação em excesso, né? Doa-se em excesso. Dá afeto demais. Afeto desnecessário, muitas vezes, para homens que não merecem, tá? Uma outra característica. Por mais que tenha alguém, por mais que esteja com alguém, você não se sente plena, você não se sente realizada, você não se sente bonita, você não se sente suficiente, tá? Você vai estar sempre com medo, né, de perder quem você tem ou de não achar alguém que te compreenda e que te ame e que você viva um relacionamento prazeroso e feliz, tá? Então essa é mais uma característica. Outra, né? A mulher carente, a mulher dependente de um homem emocionalmente, ela sempre vai concordar com tudo, absolutamente tudo. Por quê? Porque ela acha que se ela não concordar, a pessoa não vai gostar dela. E isso não é só pro homem, não só no relacionamento com o homem. Então você sempre vai estar concordando com as suas amigas, com seus amigos, porque se você expor a sua opinião, você tem medo, né? Se essa opinião for uma opinião que discorda do assunto, você tem medo de não ser aceita neste grupo de amigos, né? Você tem medo de que a sua opinião não seja legal e aí eu vou dar essa opinião, então esses meus amigos não vão me querer por perto, não vão me chamar mais pra sair, ou esse homem com quem eu tô, se eu não concordar com ele, ele não me quer mais. E você não precisa fazer isso, você tem que ter a sua opinião. Uma mulher de valor, uma mulher incomparável, né? Você é única, você tem a sua personalidade, né? Você tem que impor e dizer o que você gosta, o que você não gosta, colocar os seus limites. E quando a gente, às vezes, numa conversa, a gente discorda
né, de alguém, isso não quer dizer que você não goste da pessoa. Às vezes você discorda da ideia daquela pessoa. E tem diversas maneiras de você discordar e você conversar, e muitas vezes, quando você tá num relacionamento e você às vezes discorda do ponto de vista do outro, e você tem um cara bacana do teu lado, isso vai render uma conversa maravilhosa por horas. Entendeu? Porque você pode colocar o seu ponto de vista, explicar o que você acha. Isso gera interação numa relação, não necessariamente uma briga. Então tudo depende de como você vai colocar o seu ponto de vista. Você não precisa concordar com a pessoa para se sentir amada, tá? Você tem que ser autêntica. Outra coisa, outra característica, né? Então, essa mulher dependente, emocionalmente, carente, ela sempre ela precisa de um apoio e de uma motivação para tudo que ela vai fazer na vida, tá? Para tudo que ela vai fazer na vida. Então ela sempre vai estar precisando deste apoio, né? Do apoio dessa pessoa com quem ela vai estar namorando ou se relacionando com esse parceiro. Se esse parceiro não apoiar, ela não tem coragem de tocar o seu projeto. Se o seu parceiro não apoiar, ela não tem coragem de seguir adiante. Seja, enfim, quer fazer uma viagem, ou seja, diversas coisas você quer fazer, você acha que deve, mas você precisa, infelizmente, de que o outro te apoie. E aí, se ele não te apoia, você deixa de fazer. Com o quê? Com o medo da reprovação, com o medo da rejeição, tá? Então, uma mulher carente, ela tem a criança dela ferida numa profundidade, né? Então, assim, ela passou por tanta coisa ruim no passado, que o medo do abandono, o medo da rejeição é tão grande, que você acaba se anulando a sua vida. Você muitas vezes pode estar num relacionamento de 10, 15 anos, se anulando, o teu tempo de vida está passando em prol do outro por medo de ficar só, por medo de magoar. Por quê? Porque te faltou afeto, te faltou a tua base, né, lá atrás, ela foi danificada, ela foi machucada. Então, vou falar ali na frente o que a gente precisa para consertar isso, mas a gente realmente precisa tratar essa criança, né? O autoconhecimento é fundamental para isso, para que você viva não só um relacionamento amoroso, pleno, bom, e isso não quer dizer que você nunca vai ter nenhum problema, não é isso. Você vai saber lidar com esses problemas no relacionamento, mas você precisa cuidar de você para ter um relacionamento prazeroso, tá? Um relacionamento saudável, duradouro, entendeu? De apoio mútuo, sabe? De doação mútua, né? Quando eu falo aqui, tá doando demais, né? Uma mulher carente, ela doa demais, ela dá demais, ela faz demais, porque aí só existe um lado fazendo. E relacionamento, tá? Tem que ter um equilíbrio ali, né? Então, horas o teu marido precisa, o teu namorado precisa do teu apoio, horas você precisa do apoio dele. Você tem que ter essa dinâmica, né? Você tem que conseguir conversar com teu parceiro, você precisa saber expor e saber que essa pessoa que está do teu lado vai te escutar, entendeu? Então, este medo de contrariar, né? Este medo de contrariar o teu parceiro faz você, muitas vezes, fazer coisas que vão contra a sua moral, a sua ética. E eu vou dar um exemplo clássico que eu escuto muito. Muitos homens querem, e tá tudo bem se você aceita o que eu vou dizer, ok? Tá tudo bem, tá? Mas muitos homens têm um desejo imenso, né, de ter uma relação com duas mulheres ao mesmo tempo, tá?
E você é uma dessas mulheres e você não quer, para você não é bom, para você não faz parte da sua cultura, não faz, ou seja, isso vai te fazer mal. Mas você abre mão, você se machuca, você se mutila emocionalmente, porque você acredita que se você não fizer aquilo, ele vai te deixar. Você fazendo ou não, ele vai te deixar. Por quê? Porque se este homem, se você não fizer e este homem te falar, isso é fundamental para mim, este homem não serve para você. Um homem que para ele é fundamental que você se machuque para agradá-lo, este homem não tem que estar na sua vida. Você tem que pensar 2, 10 vezes se esse homem merece estar na sua vida. Neste exemplo, tem diversos outros exemplos, tá? Mas eu escuto muito isso, né? Das seguidoras, das alunas, eu escuto bastante, tá? Em terapia, em sessão individual, eu escuto bastante isso. É um sofrimento imenso por precisar, porque na cabeça de uma mulher carente, ela precisa fazer isso, porque senão ela vai perder esse homem, né? Então, por achar que precisa isso, ela faz, ela se machuca, e às vezes são sequelas que vão ficar ali por muitos e muitos anos, tá? E muitas vezes isso termina um relacionamento, porque a mulher foi tão ruim para ela emocionalmente partilhar este ato, que ela não consegue mais depois manter relações com essa pessoa, né? Com esse namorado, com esse homem ou marido, porque a mente dela é a única coisa que ela pensa e é tão desgastante que o relacionamento termina. Então você jamais tem que fazer algo que vá contra os seus princípios, tá? Se pra você, vou repetir, se pra você tá tudo bem, ok. Entendeu? Ok. Mas se não tá, não tá. Isso vale para as relações sexuais, isso vale para religião, isso vale para tudo. Cada mulher tem a sua religião, tem a sua cultura, tem a sua crença. E aí você precisa de um parceiro que compartilhe isso com você, que tenha as mesmas afinidades que você tem, tá? Uma característica também que é importante, e aí eu quero que vocês prestem bastante atenção, que isso é muito comum, é o seguinte. Uma mulher carente, quando ela é elogiada, e aí ela pode ser elogiada no trabalho, na família, pelo homem dela, ela esquece esse elogio rapidamente, tá? Esse elogio, ele não tem o mesmo peso de quando ela é criticada. Se ela recebeu uma crítica, que seja pequena essa crítica, essa mulher, ela vai remoer isto por muito tempo. Isso vai gerar briga, isso vai gerar mágoa, tá? Então, muitas vezes as críticas são construtivas. E a crítica que a gente tem que escutar, que a gente tem que prestar atenção, são críticas de pessoas que nós confiamos, pessoas de que nós amamos, e essas pessoas que amamos, que nos amem, que a gente saiba disso. Por quê? Se você recebe uma crítica de uma pessoa que te ama, essa crítica, muito que provavelmente ela vai ser construtiva. Então, a crítica, ela tem que ser bem-vinda de pessoas certas. Mas, para essa mulher carente, qualquer crítica, né? Qualquer crítica tem um peso tão absurdo quando deveria ser o contrário. Um elogio deveria ter este peso. Então você é elogiada e ao mesmo tempo que você é elogiada, você esquece rapidamente. No dia seguinte ou uma semana depois, você já nem lembra. Mas você recebeu uma crítica por algo que você fez, ou às vezes você pode estar errado em determinada atitude, você recebeu uma crítica e aí você está martelando aquilo por 10 anos, 2, 3, 5 anos, meses. Tá? Então presta bastante atenção nisso. Tá, vamos lá.
Então, uma mulher carente, ela tá sempre esperando que um homem apareça na vida dela para solucionar todos os seus problemas, toda a confusão, né? Porque a vida tá uma confusão, a vida não tá boa. E aí ela acredita que um homem vai resolver esse problema. Se eu tiver um homem, eu resolvi meu problema. Seja ele qual for, de trabalho, de moradia, de afeto, qualquer. Quando não é verdade. Por quê? Porque se você não for uma mulher plena, se você não for uma mulher que tenha a sua identidade bem definida, você vai colocar qualquer lixo na tua vida. E aí o que você vai fazer? Você vai colocar um homem na tua vida que vai destruir mais ainda a sua vida. Se a sua vida já não tá boa, já tá meio caótica, tu imagina tu pegar um lixo e colocar na tua vida. Piorou a situação, né? Porque você está trazendo para dentro da tua vida um problema. Por isso a importância de saber quem é que você coloca na sua vida. Você não pode aceitar qualquer pessoa na sua vida. Você tem que saber, você tem que escolher quem vai entrar na sua vida. Né? Você dá as cartas, porque a vida é sua. Tá? A vida é sua. Quem permanece na sua vida é de responsabilidade sua. Muitas vezes você coloca alguém na sua vida, você não sabe ainda que aquela pessoa é uma pessoa do mal, é uma pessoa sem caráter. Mas quando você começa a descobrir isso, você tem que tomar as medidas necessárias, cabíveis, para que essa pessoa saia da sua vida, ok? Existe sim como a gente fazer isto. Tem sofrimento ali? Tem. Mas tem também como a gente sofrer menos tempo. Sofrer com dignidade, passar por isto de uma forma mais rápida, não ficar se vitimizando, e eu vou ensinar isso a vocês, tá? A mulher vitimista, deixa eu beber aqui uma água. A mulher vitimista, a vida dela sempre vai estar baseada em algo externo. O que é isso? Se ela não tiver apoio, ela vai ficar deprimida. Se ela não tiver afeto, ela vai ficar deprimida. Se ela não tiver carinho, ela vai ficar deprimida. Qualquer coisa que não venha de fora, de outra pessoa, né, de um homem, de um amigo, ela vai ficar deprimida. Ela sempre precisa ter alguém apoiando ela, porque ela não se sente autossuficiente para tomar conta da sua vida. Tô vendo tanto aceno, gente, olha, muito feliz por ver vocês participando e comentando, enfim, muito feliz mesmo. Então, o que falta para esta mulher carente, essa mulher ferida emocionalmente, que tem ali a sua base, o seu alicerce, que foi tão destruído, né? Muitas vezes ainda na infância, e na maior parte das vezes ainda na infância, ou né, por ter vivido um relacionamento tóxico, abusivo, manipulador, essa mulher ela fica adoecida, né? Então ela perde a identidade pessoal, ou ela perde, ou ela nunca teve essa identidade pessoal, né? Então ela precisa disso. Todas nós temos uma identidade, nós precisamos de uma identidade. Lembra, eu falei mais cedo, você é única. Cada uma de vocês, cada uma de nós somos únicas. Este é o nosso maior poder. Este é o nosso maior poder. E a gente tem que saber como utilizar isso. Vou dar alguns exemplos agora, tá? Sobre o comportamento de uma mulher carente. Então, tente identificar aí se você tem um outro comportamento assim e preste atenção, porque este tipo de comportamento vai afastar o homem que você tá, pode tirar o homem que você gosta da tua vida, tá? Ou pode simplesmente, se isso acontece bem no início, nem deixar um relacionamento que poderia ser bacana ter uma continuidade, tá? Então, uma das coisas... Tá aqui, eu vou responder, mas aqui, homem que promete tudo em um mês da relação.
Se ele fala até que te ama, ou isso pode ser uma verdade? Depende, a gente tem que analisar. A gente tem que analisar, eu vou dar um exemplo que agora me veio à cabeça, mas assim, meu inclusive, mas a gente tem que analisar o contexto e ver um passado dessa pessoa. Mas eu fiquei casada por 18 anos, e entre conhecer o meu primeiro marido, tá? E a gente morar juntos durou 45 dias, né? E eu vivi 18 anos com ele, e ele é o meu melhor amigo hoje, né? Eu tô num outro relacionamento, e ele é uma pessoa, ele e a família dele, é uma pessoa extremamente maravilhosa na minha vida até hoje. Então, por isso que os sinais são muito importantes. Né? A gente saber quem que a gente está colocando na nossa vida. Saber o que a gente merece para a nossa vida. E que aí você escolhe a pessoa certa. E não necessariamente porque um casamento termina, que terminou o amor. Às vezes o amor entre homem e mulher termina. Isso é tema para uma outra live, tá, gente? Mas o amor, a cumplicidade, a amizade, ela pode continuar, entendeu? Porque as pessoas, elas entram na nossa vida por um propósito, tá? Todo mundo que passa pela nossa vida tem um propósito. Mesmo as pessoas ruins que entram na nossa vida, elas ensinam coisas pra gente. Então a gente tem que sair do papel de vítima quando o relacionamento foi ruim e aprender com aquilo. E quando o relacionamento for bom, essa pessoa sai, né, ela deixa de ser um homem, o teu homem, mas essa pessoa continua o teu amigo, o teu parceiro de vida, o pai dos teus filhos, para quem tem filhos, enfim. Tá? Então a gente tem que saber analisar, saber entender, saber perceber os sinais de quem vai entrar na sua vida. Vou falar agora, vou voltar aqui para os exemplos de comportamentos de uma mulher carente. E esses exemplos podem realmente afastar a pessoa que você gosta, e às vezes é um cara bacana que está na tua vida, e pelas suas sequelas emocionais, por causa da sua criança ferida, o que acontece? Você, infelizmente, acaba afastando. Um deles é você dizer de forma excessiva, né, incessantemente, que você está com saudades. Você fala isso várias vezes por dia. Mas isso acaba sendo o quê? Motivos e de formas aleatórias. Então, assim, isso acaba sendo um motivo para você estar sempre em contato com essa pessoa. Principalmente no início, você conheceu essa pessoa, você está o tempo todo dizendo que já está com saudade, que já está com saudade, que já está com saudade. Né? Então, assim, a gente não tem que dizer isto o tempo todo. Por mais que você sinta saudades, tá? Isso passa a ser cansativo. Isso passa a ser cansativo. E por que você sente essa saudade tão absurda, tão grande, de alguém que você acabou de conhecer, por exemplo? Né? Por que você começa a pensar, por que eu tenho tanta saudade de alguém que eu acabei de conhecer? Eu nem sei direito o sobrenome dessa pessoa, tá? Então este é um ponto. Um exemplo. Quando você acabou de conhecer alguém e você começa a mandar muitas mensagens durante ao longo do dia. Muitas mensagens. Tá? E eu tô vendo aqui, e isso afasta, inclusive, às vezes até uma amizade, né? Se você tá sufocando, você tem um problema, você tá querendo falar demais com a tua amiga, enfim, as pessoas, cada um tem a sua vida, cada um tem o seu trabalho, então não dá pra sufocar, né? Então isso passa a ser chato. E aí você usa, nessas mensagens, você usa como desculpa, por exemplo, você manda um WhatsApp, você liga, você, enfim, vai pelo Instagram, né, pelo direct, o tempo todo, para saber se tá tudo bem. Eu lembrei de você, queria saber se tá tudo bem, eu vi isso, eu lembrei de você. Isso é chato, isso é gostosinho uma ou outra vez. Mas se isso passa a ser sempre, isso é chato, você vai se tornar o quê? Pegajosa, é muito chato, muito chato. Então, muita atenção a isso, tá? Porque isso são sinais de carência afetiva. Tô vendo aqui, Andresa, serve para homens, sim, tá? Tudo que eu tô falando aqui serve para homens, sim. Por que eu falo sempre muito para mulheres, né? Porque 98, 99% de quem acaba me seguindo são mulheres, tá? Então o foco acaba sendo mais para mulheres. Mas tudo que eu falo serve para homem, sim, tá? Então, se você tem um homem, né,
que tá o tempo todo te mandando mensagem, dizendo, tô com saudade, tô com saudade, tô com saudade, o tempo inteiro, sabe? Esse homem é carente. E aí você, né, coloca isso, tudo isso que eu tô falando, você começa a verificar que esse homem é carente. Uma pessoa que é muito carente, que a carência tá ali num excesso absurdo, ela tem sérios problemas emocionais. Isso quer dizer que essa pessoa é ruim? Não. Isso quer dizer que essa pessoa precisa de um cuidado, de um autocuidado. E aí, se o cara com quem você tá tem essas características de que eu tô falando, você precisa entender e perceber se ele é uma pessoa que consegue enxergar este, digamos, abre aspas, problema, porque se ele consegue enxergar, ele consegue mudar, porque dá sim para você mudar, dá sim para você restaurar tudo isso. Agora a pessoa precisa querer, tá? Então, tanto alguém que você colocou na sua vida que é carente em excesso, essa pessoa precisa querer mudar. Nós não mudamos ninguém. Nós mudamos a nós mesmos, tá? Então, assim, você precisa querer mudar. Ele precisa querer mudar, entendeu? Então isso é por isso que você tem que prestar atenção. Se você tem alguém que tem uma carência, você tem um relacionamento e esse teu parceiro é carente excessivamente, ele tem as sequelas dele, ele tem os problemas dele e ele precisa querer ser ajudado, ele precisa querer mudar, ok? Tá? Como vocês, qualquer uma de vocês tem ali a sua criança ferida de uma forma que te machuca até hoje, independente da idade que você tem, você precisa entender que tem, saber que tem, querer mudar e saber que é totalmente possível você conseguir sair e entender os seus problemas e sair desta fase que te deixa ruim, que te deixa vazia, tá? E eu falo isso com propriedade. Eu ainda vou contar a minha história para vocês, não tão distante assim, tá? Eu falo isso com propriedade, entendeu? Então, eu já vivi situações que eu vou, ao longo deste mês, explicar para vocês, e vocês vão entender que é totalmente possível vocês saírem de uma dor que ninguém merece, entendeu? De um medo que ninguém merece ter. Porque a vida, ela traz muitas coisas boas pra gente. E a gente, muitas vezes, está tão preso no passado, está tão preso dentro da nossa própria dor, que a gente deixa de viver, a gente deixa de amar a pessoa certa, deixa que a pessoa certa, a pessoa legal, não nos ame, entendeu? Vamos lá para outro exemplo, tá? Vou voltar aqui. Por isso que eu anoto aqui, senão eu me perco. Vamos lá. Um comportamento de uma mulher carente é ficar verificando o seu WhatsApp o tempo inteiro. Ela verifica o tempo todo se o cara tá mandando mensagem e ela de repente, eu não ouvi, será que ele mandou? Eu não ouvi lá, né, o barulhinho da mensagem entrando. Em excesso isso, tá? Não é uma vez ou outra. Ou ela vai lá no WhatsApp, Facebook, Instagram, seja onde for, para saber se ele tá online, quanto tempo ele tá online, entendeu? E se esse online não é com ela, ela tá desesperada para saber com quem é. Então isso é desgastante, muito desgastante. Principalmente, e a pessoa que mais se desgasta é você, né? Se você sufoca depois o teu parceiro dizendo que você estava online, com quem que você estava online, isso vai ser desgastante para ele também, mas a pessoa que mais sofre é você. E se você começar a cobrar dele o tempo todo com quem ele estava, porque ele estava, com quanto tempo ele estava, ou pedir print, meu Deus, essa pessoa vai querer ver você longe da vida dela, completamente longe da vida dela, tá? Porque você é uma pessoa que está se colocando numa posição de tanta dependência afetiva, emocional, que você passa a ser, infelizmente, chata e pegajosa, né? E os homens não gostam disso. Nós também não gostamos disso, né? Você imagina você ter um relacionamento, você tá no relacionamento e teu parceiro, você tá ali falando com uma amiga sua, dando risada meia hora no WhatsApp, falando, porque eu faço isso, eu gosto, adoro conversar com as minhas amigas, né? E
falando de tudo um pouco, e aí você tem um namorado, um marido, um ficante que controlou o seu tempo, controlou o seu horário e que é o print para saber e ter certeza se você não estava falando com outro homem. Isso é horrível. Realmente é horrível, porque quem está nesse desespero de saber está sofrendo porque é inseguro. Quem está sendo cobrado, né, não quer ter sua privacidade invadida, porque às vezes está falando com uma amiga sua, né, você está falando às vezes de problemas da sua amiga não quer que o teu parceiro fique sabendo, ou o teu marido fique sabendo. Então, assim, você tem que estar com uma pessoa que exista confiança de ambos os lados, né? Outro exemplo que é ter acessos de raiva. Vou explicar o que é isso, tá? A mulher carente, dependente afetivamente, quando o parceiro dessa mulher, né, não faz algo que você deseja, que você quer, o que você faz? Birra. Literalmente birra, igual criança, você faz birra. Você fica provocativa, vingativa, entendeu? Isso não é interessante. Se você precisa de alguma coisa e essa pessoa não fez, você tem que ter uma conversa com essa pessoa. Tá dando aqui que a minha live vai terminar, tem 22 segundos e eu ainda tenho coisas pra falar. Eu não acredito nisso. Infelizmente, acabou de entrar um recadinho aqui que vai dar 1 hora, ela não vai prosseguir. Eu vou fazer o seguinte, quarta-feira eu vou dar continuidade nisso. Eu quero agradecer a vocês, que vocês ficaram aqui comigo. Eu não acredito nisso. Eu quero explicar como lidar com isso.